Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leonardo e venho te convidar para assistir o meu podcast, Papo de Médico, a resenha. Uma conversa descolada, muitas vezes de assuntos sérios, uma resenha, onde abordaremos diversos temas com pessoas comuns, às vezes famosas, mas sempre formadores de opinião. O objetivo na visão de um médico é comunicar, entreter, engajar e despertar um movimento de conhecimento nas mídias digitais, aflorando o pensamento crítico na busca de soluções em diversas áreas. Nesse contexto, vamos conhecer pessoas e realidades. Saiba o que toca nos partos e cirurgias e fique por dentro das tendências do pensamento através das indicações de leitura. O quadro Consulta Rápida proporciona conhecer um pouco mais dos nossos convidados. Seja bem-vindo ao Papo de Médico, o seu podcast semanal. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês de novo e trazendo um programa hoje que é especialíssimo para mim. A gente traz um convidado que vem agregar dois valores de importância para a sociedade ocidental. São formações dentro de duas ciências que hoje em dia têm uma relação muito importante com o momento de judicialização na área de saúde. A gente traz um médico pediatra e advogado. É o Dr. Plínio José Cavalcante Monteiro, 58 anos. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade do Amazonas, em 1987, e graduação em Direito pelo Centro Universitário Newton Lins, em 2001. Ele é especializado em homeopatia pela Universidade Federal de Uberlândia, isso foi em 89. Especializado também em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em 1994. Especializou-se também em administração hospitalar e gestão de sistemas de saúde pela Fundação Getúlio Vargas, em 1995. O Dr. Plínio ele tem mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de São Paulo, isso foi em 2005. O doutorado dele foi em Bioética na Universidade de Brasília, em 2019. Ele é ex-professor de Ética e Bioética, de Homeopatia e de Saúde da Criança no curso de graduação em Medicina da Universidade do Estado do Amazonas, ex-coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de Patologia e Medicina Legal, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Getúlio Vargas e vice-diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. Atua principalmente nas seguintes áreas: pediatria, ética médica, bioética, direito médico e direito sanitário. Ufa, caramba, é muita coisa, né? Então, Plínio, eu quero te dar as boas-vindas, falar para você que é uma honra ter você aqui e a gente tinha que abrir o espaço para um dia trazer um médico e advogado também aqui para a gente conversar sobre esse momento que vive a medicina e, por que não dizer, o direito na área médica, né, relacionado à área de saúde, no nosso país. Então a gente tem aí uma série de coisas para poder estar abordando, poder estar trazendo para os estudantes de medicina, nossos alunos da Universidade Federal do Amazonas, da FAMetro, da Newton Lins, da Universidade do Estado do Amazonas, os colegas residentes médicos também, e por que não dizer também aos nossos clientes, pacientes e familiares que com certeza terão interesse em esclarecer diversas conversas, fatos, muito disse e me disse relacionado hoje à judicialização médica e na área de saúde. Seja bem-vindo, Plínio. Muito obrigado, Leonardo. É um prazer enorme estar aqui com você. Eu recebo esse convite com uma alegria imensa, né? Porque, primeiro, estar com um amigo, né? Um dileto amigo, Leonardo Gobira, né? Esposo da amiga também, Aline, e poder falar de duas coisas que são parte do meu dia a dia profissional. Eu costumo dizer que você está em frente a um médico que conhece um pouco de direito, e um advogado que conhece um pouco de medicina. Aí fica legal, né? Eu espero, evidentemente, poder colaborar, né, com a nossa discussão de hoje, participar de forma efetiva, mas também leve. Tá joia. Bom, pessoal, sempre a gente traz um momento, agora no começo do programa, para a gente buscar o pensamento, né? Porque aqui é um entretenimento, mas a gente procura também elaborar pensamento, permear vários momentos da ciência, da filosofia e fazer um pouco, a gente pensar um pouquinho sobre o momento que a gente passa hoje na sociedade ocidental, né? Então, às vezes são pensamentos simples que a gente vai estar trazendo agora 1, 2, 3 vezes durante o programa, mas que colaboram com o momento da gente parar um pouco e respirar e pensar sobre como a gente está vivendo a vida, os nossos valores e o que a gente quer para a sociedade. O que você não deixa aí, você carrega. Olha que interessante. O que você carrega pesa em você.
E o que pesa em você te afunda, muitas vezes. Pratique a arte de soltar, de perdoar e deixar ir. Essa fonte é do Ronaldo Pinto Pereira. Até temos um colega cardiologista aqui em Manaus que é homônimo, mas ele já me comunicou que não foi ele que escreveu. Ah, tá certo. Bom, o Plínio ele é casado com a Ana Cristina Galota, né? Ele tem 4 filhos, a Lídia, a Luísa, a Gabriela e o Marcelinho, que deve ser o xodó da galera, né? Com certeza. Plínio, eu começo contigo esse papo de médico, te fazendo assim um direcionamento de perguntas, que é muita coisa que as pessoas realmente têm dúvida, abordam nas redes sociais, perguntam, e é de interesse público, né? Por exemplo, Plínio, o que estuda o direito médico? Né? Você, nos bastidores, estava falando comigo que uma coisa é o médico fazer a faculdade de direito depois, né? E a gente tem alunos até que são advogados e agora estão fazendo medicina, a coisa se inverteu até um pouco também, né? E qual é a base, né, dessa ciência, né? O que estuda o direito médico? Qual é o objetivo e o que a gente pode passar para as pessoas nessa nova visibilidade que tem hoje o fenômeno de judicialização na área de saúde? Tá certo, Leonardo. É o seguinte, direito médico é até uma terminologia que alguns autores consideram até inadequada, né? Na realidade, o que nós temos de abordar, o que nós abordamos nessa área do conhecimento é a intersecção, ou seja, o diálogo que possa existir entre direito e medicina. Questões da área médica que suscitem, né, algumas questões jurídicas, ou que sejam objeto de análise jurídica, portanto, preocupação do direito, da área do direito. Mas o direito médico, como ele se põe, como ele se coloca, como área de atuação ou como especialidade, porque há curso de especialização para isso, também conhecido como direito sanitário, mas um pouco mais abrangente, seria aquela área do direito que está preocupada em discutir as questões relacionadas à prática profissional dos médicos, portanto, a prática profissional da medicina. E toda atuação, todo ato médico que, de alguma forma, gere algum questionamento, né, alguma demanda de natureza jurídica nas diversas áreas, administrativa, civil, penal, serão, portanto, objeto de estudo do direito médico. Por que muitas vezes a gente questiona o termo direito médico, né? Primeiro porque dá a entender que o direito médico é uma área do direito que vai se preocupar apenas com as questões médicas, quando na realidade a medicina está inserida dentro de um contexto maior, de uma área maior, que é a área da saúde. Então, em alguns lugares, algumas escolas, né, alguns cursos de formação, periódicos, né, revistas, tratam de forma um pouco mais abrangente direito da saúde ou direito sanitário. A OAB, as OABs, né, as federais da OAB, as seccionais estaduais da OAB, algumas delas, e nossa aqui da OAB do Amazonas, tem a comissão, né, de direito médico e da saúde. Durante um determinado período eu participei dessa comissão e quando eu entrei, eu fiz uma dura crítica ao nome da comissão. Porque se já é da saúde e medicina faz parte da saúde, não haveria necessidade de falar de direito médico e da saúde. Bastaria que eu falasse direito da saúde ou direito sanitário, né? E o direito sanitário ia se preocupar com questões muito mais abrangentes do que meramente as questões da prática profissional de médicos. Então, quando nós falamos de direito médico, nós estamos nos referindo exclusivamente a questões jurídicas suscitadas pela prática profissional dos profissionais da medicina. Eu não posso deixar de puxar esse gancho contigo. Parece até que é um momento assim de inclusão para denegrir, né? Acaba havendo um coloquialismo, né? A gente pratica obstetrícia, hoje em dia, a gente vai estar falando daqui a pouco sobre isso, a gente tem um termo hoje que está em voga na sociedade, na mídia, né? Mídia impressa, TV, rádio, né? E hoje também na mídia digital, que é a violência obstétrica, como se a responsabilidade de todo erro médico fosse do especialista em obstetrícia, que é um médico normalmente, ou enfermeiro, porque tem o enfermeiro obstetra também. Então, eu vejo esse direcionamento muitas vezes perigoso, né, Plínio? Porque ele acaba
mitificando e levando a uma situação de interpretação de que o erro, ou que o leso, ou que o dano está relacionado àquela classe, né? Quando, na verdade, não é simples assim, né? É verdade. Para falar um pouco dessa questão do erro profissional de médicos, o vulgarmente chamado erro médico, e essa sua correlação com a chamada violência obstétrica, ou, mais especificamente, o erro profissional de médicos especialistas em obstetrícia, portanto, obstetras, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante. Primeiro, não fazer da questão da violência obstétrica uma violência contra a obstetrícia, né? Porque se de um lado eu tenho que estar preocupado, e é fundamental, é essencial, que a equipe de saúde multidisciplinar que atende, que dá assistência ao binômio materno-fetal, ali a mãe, o seu bebê que vai nascer, a família grávida naquele momento, que esse procedimento de acompanhamento desde o pré-natal até o parto seja de fato humanizado, seja de forma de qualidade, efetiva, eficaz e eficiente, eu também não posso, de certa forma, me colocar de encontro ou contra os profissionais que dão essa assistência, que prestam essa assistência. Então, é violência também denegrir a imagem dos profissionais médicos na área obstétrica. Até porque nós sabemos que algumas áreas, algumas especialidades médicas são muito mais propensas a eventuais ações, né, na área civil ou na área penal, na área criminal, ou mesmo demandas na área administrativa, que é o caso das denúncias nos conselhos regionais, principalmente aquelas especialidades que têm abordagens cirúrgicas, dado, logicamente, o maior risco, né, que enfrenta os pacientes quando passam por procedimentos invasivos, procedimentos cirúrgicos. Então, especialidades como cirurgia geral, Plástica, traumatologia, ortopedia, cirurgia plástica, obstetrícia, ginecologia, obstetrícia, são especialidades que têm, evidentemente, uma maior possibilidade de vir a ter falhas procedimentais, de vir a cometer eventuais desvios de conduta na própria atuação profissional. Não que isso obrigatoriamente se caracterize como um erro médico, como o Código de Ética Médica bem explicita no seu artigo 1º, né? Não obrigatoriamente falhas, né, ou erros procedimentais são erros profissionais médicos. Mas a violência obstétrica tem esse condão, né? E é por isso que essa especialidade, obstetrícia, em alguns países desenvolvidos, particularmente os Estados Unidos, começam a reduzir a quantidade de especialistas, né? As pessoas começam a ficar preocupadas, né, de fazer uma especialidade cuja probabilidade de sofrerem ações, né, indenizatórias ou ações criminais... As seguradoras já cobram mais, né? Cobram mais. É como um carro mais caro, evidentemente o carro mais visado pelos ladrões, né, acaba sendo um seguro muito mais caro, muito mais elevado. Assim como algumas especialidades também tem um risco maior. Eu achei legal puxar o gancho aí. Gancho é uma palavra que a gente usa muito aqui, eu não paro de repetir, porque o papo é isso, a gente vai trazendo a informação, você vem trazendo conhecimento e a gente vem puxando realmente o que está em voga para a gente poder esclarecer para as pessoas. E aí, você falou de erro, então como se caracteriza um erro médico? A gente está falando aqui de médico, no atendimento ambulatorial, no procedimento cirúrgico, como que o direito ele consegue conceitualizar o erro médico? Como ele pode realmente estar influindo e inferindo, né, nesse conceito, caracterizando piamente? Porque a gente sabe que existe aí a iatrogenia, certo, né? Então, estudante de medicina, por exemplo, deve ter muita dúvida. Nossa, a partir de que ponto é um erro e aonde termina a iatrogenia, por exemplo? E até trazer o conceito para as pessoas entenderem. Veja bem, atos iatrogênicos são aqueles que eventualmente são eivados de algumas falhas, que podem produzir algum eventual dano, mas que não se caracterizam como erro médico propriamente dito, porque não tem as características, os elementos formadores do erro médico. Quais são os elementos formadores do erro médico para a gente ser bem categórico? Primeiro, o autor do ato tem que ser médico. Então, É a primeira coisa. Então, no caso de crimes, né, crimes personalíssimos, crimes que exigem uma autoria determinada, né, então o autor tem que ser médico.
não há se falar de erro médico por não médicos. Isso é interessante porque, uma vez prestando assessoria para o Ministério Público do Estado do Amazonas, havia uma denúncia de várias mulheres aqui em Manaus acerca de um cirurgião, né, um suposto cirurgião plástico, que havia mutilado várias mulheres em procedimentos de mamoplastia, abdominoplastia, e o Ministério Público, no caso, a Promotoria de Defesa do Cidadão e da Saúde, as promotoras me chamaram ao Ministério Público, na Casa do Cidadão, aí eu fui até lá com elas para prestar essa assessoria, e elas me mostraram umas fotos, né, as fotos das mulheres lesionadas que haviam denunciado, as fotos horríveis, né, as incisões bárbaras, negócio, processo cicatricial que não precisava chamava atenção, não precisava ser cirurgião, né? Chamava atenção o grotesco do procedimento. E conversando com elas, falei, realmente o negócio está muito mal feito, a pessoa realmente tem muita pouca habilidade cirúrgica, um problema aqui até de imperícia nessa realização desses atos. Aí, conversando com ela, falei, inclusive nós temos o nome aqui do cidadão que foi denunciado, nós fizemos um contato com o Conselho Regional de Medicina e o Conselho diz que ele não está registrado e parece que ele não é médico. Falei, opa, então aí nós não estamos falando de erro médico. É o indivíduo, primeiro, com uma prática, né, criminosa, lesão corporal, né, gravíssima, lesão corporal eventualmente levando até a morte, né? Portanto, esse indivíduo aí está exercendo ilegalmente a prática profissional da medicina. Tem vários crimes aí. Mas, com certeza, nós não estamos falando de erro médico. Mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta que é importante. Por exemplo, a gente está nesse momento vivendo isso. Eu conversei aqui num programa anterior com o presidente do Conselho Regional do Amazonas sobre a problemática que a gente tem no país hoje sobre profissionais que vêm do exterior e não têm revalidado o diploma de medicina. Como é que fica a parte jurídica, Plínio? Por exemplo, um cidadão exercendo a medicina no Brasil, sem um registro no Conselho Regional, ele responde pelo ato dele, juridicamente? Como é que isso funciona? É um erro médico? Vamos lá, Leonardo. Você convidou um médico que é advogado e, coincidentemente, professor de medicina, atualmente vice-diretor da Faculdade de Medicina. E, mais coincidentemente, para responder a sua pergunta, eu sou o presidente da Comissão de Revalidação de Diploma Médicos Estrangeiros da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. Passa contigo. Não, caiu no colo a pergunta, né? O que acontece? Existe uma legislação, né? A Câmara de Ensino Superior, né, do MEC, né? Ela edita portarias e resoluções que normatizam a questão da revalidação de diplomas de graduação e pós-graduação no Brasil. Na área médica, a coisa é um pouco mais complexa. O curso de medicina é um curso demorado, é um curso teórico-prático, uma carga horária volumosa, há necessidade de comprovação de conhecimentos técnicos, teóricos e, portanto, também práticos, de habilidades, portanto, conhecimentos, habilidades e atitudes. E o que nós adotamos na UFAM, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, é que nós apenas revalidamos diplomas de médicos estrangeiros que tenham se submetido ao Revalida, que é o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas, que é um exame que é feito em 2 etapas, uma primeira etapa teórica, prova teórica, uma etapa prática, que é realizada pelo INEP, né? Instituto Anísio Teixeira, lá no Ministério da Educação. Então, esse exame de revalida já nos dá uma segurança de que o médico, aprovado pelo Exame Nacional de Revalida, passa pelas 5 áreas, o exame avalia 5 áreas do conhecimento, as grandes áreas, clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, gineco-obstetrícia e saúde comunitária e da família, saúde da comunidade e da família. Então, e dentro do contexto do Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, esse médico, que podem ser médicos brasileiros, que se formaram lá no exterior e que vêm a revalidação de diploma aqui, ou médicos estrangeiros que queiram trabalhar no Brasil também. E esse sistema ele é homologado e é homologado pela Associação Médica Brasileira e pelo Conselho Federal de Medicina. Então, isso é uma segurança. Primeira coisa, quando o médico se gradua, quando ele é graduado, ele é bacharel em medicina. E, logicamente, torna-se médico ao registrar o seu diploma no Conselho Regional de Medicina. Então, o médico, para exercer a profissão médica, ele primeiro
tem que estar graduado em medicina e tem que registrar o seu diploma num conselho regional onde ele vai atuar. No caso, atuando no Amazonas, o CREMAN, Conselho Regional Regional de Medicina do Estado do Amazonas. Aí sim ele passa a exercer a medicina. Para que ele registre-se no conselho, esse diploma tem que estar homologado, se for estrangeiro, ou, de fato, ser um diploma emitido por uma universidade brasileira com registro no Ministério da Educação. Essa é a segurança jurídica que se busca. O médico que, porventura, graduou, né, tem um diploma, mas não registrou-se no Conselho de Medicina, ele começa a atuar, ele estará cometendo uma infração administrativa, que poderá ser pagar uma multa, né? Primeiro, obrigar-se-á ele a se registrar. Primeira coisa, descobriu que alguém não registrado, mas que é formado, graduado, está atuando, chama, né, atenção, vai registrar e vai atuar. O que acontece também no caso das chamadas especialidades médicas. Você não pode atuar numa especialidade ou denominar-se especialista sem ter um registro de qualificação de especialidade, né, que é o RQE. Então, também é uma outra exigência para já a especialidade. Então, nesse sentido, a legislação brasileira busca, de certa forma, dar segurança à prática profissional médica. Por quê? É um direito previsto na Constituição Federal que todos possam exercer qualquer profissão, desde que habilitado e qualificado para exercê-la. Se isso existe, é um direito exercê-la. No caso dos médicos estrangeiros, que não homologaram seus diplomas e que não registraram nos conselhos regionais, no conselho regional que vai atuar, eles estarão cometendo, logicamente, a prática ilegal do exercício médico. Tenho duas perguntas para te fazer, que certamente é dúvida de quem está assistindo a gente agora. Primeiro, como fica a situação dos médicos cubanos trabalhando como médicos da família, que muitas vezes a gente pega, eu estou numa maternidade, por exemplo, que eu sou concursado no estado e no município, e estou na admissão e recebo uma paciente que vem da casinha da família, por exemplo, aqui da Prefeitura de Manaus, RMS, Registro no Ministério da Saúde, e o cidadão não tem CRM, né? É um momento, Plínio, que eu penso assim, eu olho para trás e me lembro, meu pai hoje tem 90 anos, meu pai tem a 6ª série, ele é do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Januária. E um dia meu pai falou assim, eu sonhei ter um filho médico, e foi difícil fazer a faculdade de medicina para mim. Não foi fácil, foram 2 vestibulares, eu me formei no Rio, vim servir o Exército em Manaus há 23 anos atrás. Então, quando eu vejo um encaminhamento desse, passa um filme na minha cabeça. Porque são 2 pesos, 2 medidas. Como é que hoje se permite que o cidadão que não tem um revalida, que não fez a prova do INEP e que não... O presidente do CRM falou isso aí sentado nessa cadeira que você está. Muitas vezes a gente não tem, vem uma instância jurídica superior e diz que o cara pode praticar a medicina sem a gente atestar que ele é médico. É crime isso juridicamente, esse cara exercendo a medicina sem... há um subterfúgio jurídico, como é que isso está hoje em dia? Vamos separar. O programa que se refere à chegada de médicos cubanos para trabalharem na rede de assistência básica à saúde no Sistema Único de Saúde brasileiro acontece, se não me engano, no governo Dilma Rousseff, onde criou-se o programa Mais Médicos, né? O programa Mais Médicos tinha por essência aumentar a oferta de profissionais médicos para as populações desassistidas. Haja vista que há um diagnóstico que é periodicamente feito, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, que é o perfil do médico brasileiro, o retrato do médico brasileiro, e que se verifica, na verdade, que nós temos realmente defasagem quantitativa, né, de médicos em geral. Se nós pegarmos... Brasil todo. Pegarmos a necessidade médica por 1.000 habitantes, nós temos uma quantidade médica inferior, por exemplo, a países daqui da América Latina, como Argentina e Chile, por exemplo, né? Mas o grande problema nosso não é o quantitativo de médicos. O grande problema é a distribuição desses médicos. A maioria desses médicos se distribui em grandes centros, capitais, centros urbanos, e poucos vão para cidades menores ou para o interior. E o nosso estado, maior estado da área geográfica da federação, acaba sofrendo muito com isso. Primeiro, um estado distante, um estado desassistido, um estado que forma pouco, né, por poucas escolas que tem, que necessita, portanto, que venham de outros estados para aqui prestar serviço. Estado que não tem estrada. Exatamente. Que tem lugar aqui, né, perto daqui, cidade próxima, tem que ir de barco vários dias, né? E o que acontece? Esse programa partiu de uma premissa errada, né, de que faltavam médicos.
A premissa correta é eles estão mal distribuídos. Ainda falta médico? Falta. Agora, há uma distorção também na própria formação, né? Muitas das vezes nós temos hoje o que a gente chama de diretrizes nacionais curriculares, as DCNs. O nosso currículo atualmente está sendo reformado, né? Está sendo reestruturado dentro da Faculdade de Medicina da UFAM. Nosso currículo de 2010 atendia as diretrizes curriculares de 2002. E as mais recentes são 2014, portanto, temos que atender essas diretrizes novas. As diretrizes curriculares nacionais, elas determinam, primeiro, além dos eixos temáticos importantes, que a formação médica seja ampla, geral, de um médico generalista e voltado para o Sistema Único de Saúde, portanto, para a realidade sanitária brasileira. Quando o médico vem de fora, né, primeiro, ele não conhece a realidade sanitária brasileira. Ele não é formado dentro de uma escola que, ainda que com dificuldades, formou dentro do país. Tem doenças que são brasileiras. São próprias, são locais, são regionais, né? Ainda tem a questão do problema do idioma, né? O Revalida, por exemplo, médicos estrangeiros são obrigados a fazer uma prova de proficiência em língua portuguesa. Se você vai para os Estados Unidos, se você quer fazer um curso de capacitação em inglês e francês, você tem que demonstrar, através de uma prova, a sua proficiência daquele idioma estrangeiro. A mesma coisa que vem trabalhar aqui. Então, as dificuldades são muito grandes. Então, tem um entrave, tem aí a questão política por trás e a questão jurídica. Evidentemente que se há o amparo legal, ainda que, digamos assim, imoral, né? Nós não podemos, evidentemente, fazer nada, né? Há um amparo legal, esses médicos podem trabalhar dentro dos limites que o programa previa. Assistência básica, portanto, na rede básica de saúde, né? No programa Saúde da Família, eles foram direcionados para lá, até porque preconiza-se, entende-se que a formação médica cubana é uma formação muito boa nessa área da assistência primária também. Então, esse não seria o problema. O problema seria justamente acabar com esse programa e permitir que, de fato, houvesse uma valorização dos profissionais locais formados aqui e uma valorização do programa de revalidação de diploma nacional, que é o Revalida, no caso. O que você falou há poucos instantes, então, sobre a situação de erro médico tem que ser atribuído ao profissional médico, não sei se você já se deparou como advogado com alguma queixa de erro médico com um profissional que não tem o CRM, nesse caso aí específico, o registro no Ministério da Saúde, que são esses médicos que vêm para trabalhar na atenção básica. Já ocorreu isso? E aí, vai caracterizar como erro médico ou não? Explicando a minha atuação como advogado, né? Eu tenho um escritório junto com o sócio, o doutor Jaime Pereira Júnior, né, que é o meu sócio, trabalhamos junto nessa área do direito médico. Mais especificamente, Leonardo, nós fazemos o que nós denominamos de defensoria médica. Por ser médico, né, nós trabalhamos apenas defendendo médicos, né, clínicas e hospitais. Isso é uma outra pergunta que eu ia te fazer. É importante. Porque como médico, eu jamais iria estar no polo ativo de uma ação contra o médico, ia denunciar, nada disso. Então, a nossa atuação, nosso escritório é especializado em defensoria médica, portanto, defesa profissional, né, dos médicos. Alguém que não é médico, que não é registrado, dificilmente procurará meu escritório, então essa demanda eu não tenho, né? Mas tem o conhecimento prático como como advogado. Sim, mas com certeza pode existir isso, né? O que acontece? Normalmente, esses médicos não irão ser denunciados nem processados nos conselhos regionais, porque eles não têm registro. Já esclarecendo, o chamado erro profissional médico, o médico ele pode ser demandado principalmente em 3 searas, em 3 níveis, né, em 3 instâncias distintas. Na instância administrativa, que é a ético-profissional, nos conselhos regionais, eventualmente no Conselho Federal de Medicina, portanto, o processo ético profissional, pode ser demandado na seara, na instância civil, portanto, nas varas cíveis, né, onde você vai ter normalmente processo de ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos, né, e na área criminal, quando o ato médico, né, denunciado, quando o eventual erro médico está sendo alegado, caracteriza, portanto, um crime previsto no Código Penal. Exemplo, lesão corporal, né, aborto, estupro, homicídio, né? Então, essas serão as características. Então, o médico pode ser, inclusive até concomitantemente, simultaneamente, processado nos 3 níveis, nas 3 esferas, né?
O erro médico, portanto, para caracterizar, tem que ter no polo ativo, né, do ato, cometendo o ato, portanto, infracional, um médico. Segundo, esse ato ele tem que ser omissivo ou comissivo, ou seja, por ação ou omissão. Então, um ato médico que cause dano ao paciente, primeiro, isso é uma outra premissa, um outro elemento. Tem que ter dano. Tem que ter dano. Tem que lesionar. Até porque o ato médico e o dano, e não basta ter o dano, é importante que esse dano tenha um vínculo causal com esse ato. Há um liame entre o ato médico praticado e o dano experimentado pelo paciente. Se não existe nexo de causalidade, eu atendi o paciente, prescrevi um medicamento, ele comprou outro, tomou outro por conta própria e teve um problema, uma complicação, não há, portanto, nexo de causalidade entre o ato médico, a prática prescricional do médico e o dano causado por um medicamento eventualmente comprado de forma inadequada ou muitas vezes até vendido de forma errada, né, pelo balconista, pela drogaria. Então, primeiro, a necessidade de existência do médico, pessoa, né, então o ator do ato, né, o autor do ato. Segundo, o dano. Terceiro, que seja por ação ou omissão, portanto, culposo, né? O médico não pode intencionalmente causar dano. Não existe erro médico doloso. Porque se o médico pega um bisturi e resolve matar um paciente, é homicídio, não é erro médico, né? E para isso tem as espécies de culpabilidade, espécies de culpa. Quais são? A imperícia, a negligência e a imprudência, né? E que, logicamente, né, o paciente possa vir a demandar em alguma dessas searas. Então, o que seriam essas três espécies de culpa no erro médico? A imperícia é a falta de domínio técnico, de conhecimento acerca das questões médicas, né? Então, é despreparo técnico, desqualificação ou inabilidade para um determinado ato, por exemplo, um procedimento cirúrgico determinado. Então, imperito é alguém que não está preparado tecnicamente que executa esse ato. É muito relacionado a procedimentos e cirurgias, né? Exatamente. Mas também conhecimento. Por exemplo, um diagnóstico mal feito por falta de conhecimento é uma imperícia. Pode ser uma imperícia, né? Agora, se tiver a humildade de encaminhar para quem ele sabe que sabe, sim, já é uma responsabilidade não bem feita. Não é a obrigação do médico saber tudo. Primeiro, a obrigação médica, ela é de meio, não é de fim. O médico está obrigado, com raras exceções de algumas, e isso até a justiça, os tribunais superiores, principalmente o STJ, começa a mudar. A obrigação do médico é de meio, ou seja, o médico tem que fazer um bom diagnóstico, instituir uma terapêutica adequada, solicitar os exames complementares importantes necessários ao deslinde diagnóstico, ao encaminhamento do procedimento, mas ele não se vincula ao resultado, porque muitas vezes isso não depende do médico, né? Às vezes é uma coisa da própria doença, da própria evolução natural da doença, reação do organismo da pessoa, por outros fatores, exatamente, fatores externos, né? Que a gente chama em direito, né, de caso fortuito ou força maior, outros elementos interferem naquela condição de saúde do paciente que faz com que ele evolua desfavoravelmente, né? E isso não pode se vincular ao ato médico ou à atuação do médico. A gente costuma dizer que alguns pacientes ficam bons sem médico, com o médico, alguns apesar do médico, né? Às vezes errando tudo ainda consegue se curar, né? Mas é importante entender isso porque a imperícia é a incapacidade ou a desqualificação técnica. A imprudência é uma espécie de precipitação, assodamento. É um ato, portanto, positivo, é uma ação. Imprudente é alguém que faz o que não deveria fazer. É arriscado. Exatamente. Alguém que se precipita, né? É um ato precipitado. Então, aquilo não deveria ser feito e eu vou lá e faço. Assumo o risco, eventualmente. Existe uma diferença entre dolo eventual, né, e culpa consciente, né? Então, no caso do médico, jamais, portanto, não sendo erro doloso, sendo culposo, ele tem a consciência de que ele pode errar. Então, ele foi imprudente ao agir daquela forma. E o negligente é o ato negativo, se eu posso chamar assim de ato negativo, ou seja, é a omissão. Se de um lado a imprudência é um fazer desnecessário, a negligência é um não fazer necessário. É um não fazer que deveria ser feito. Portanto, é a inércia.
né? É a preguiça, né? É digamos, a forma que eu descaso, na realidade. Então, aquele médico que deixa de atender o paciente porque está no conforto, aquele médico que deixa de indicar um procedimento cirúrgico porque pensou que não deveria indicar, e aí ele negligencia, né? Eu gosto muito de fazer, nas minhas aulas de ética médica, né, uma espécie de pegadinha com meus alunos, né? Imagine um cirurgião, né, que vai fazer uma cirurgia abdominal no paciente, faz a abertura da cavidade abdominal, opera ali, faz o procedimento, a herniorrafia, ou hernioplastia, ou então faz uma colestectomia, né, faz uma gastrectomia, qualquer procedimento abdominal, e no final ele esquece, né, deixa, né, uma compressa dentro do abdômen do paciente. Aí eu pergunto, é uma negligência ou é uma imprudência? Aí os alunos ficam em dúvida. A pegadinha é, ele deixa uma compressa. Aí os alunos já pensam, se ele deixou, ele fez. Então é uma imprudência. Na verdade, ele não fez o que deveria fazer, que era revisar a cavidade abdominal e retirar a compressa que estava ali dentro. Então é uma negligência, na realidade. Porque o certo era não deixar a compressa e a negligência foi não fazer a revisão, né, da cirurgia, contar lá as compressas, contar lá a quantidade de gás, conta também com o auxílio da enfermeira, da técnica de enfermagem para isso, né? Então, isso é importante porque nem sempre é muito fácil caracterizar. O professor Genival Veloso de França, famoso perito médico legista, né, professor titular de medicina legal da Universidade Federal da Paraíba, aposentado já, ex-conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina, tem vários livros publicados, Ética Médica, Comentários ao Código de Ética Médica, tem um livro muito interessante chamado Direito Médico. Talvez o professor Genival Veloso de França seja um grande culpado por ter criado essa terminologia direito médico, que aí a rodo todo mundo foi junto, né? Mas no livro Direito Médico, né, ele traz várias questões importantes, né? Discute, também advogado, é bacharel em direito, também advogado, então ele consegue discutir essa relação, né, entre medicina e direito de forma bastante aprofundada, traz temas, né, para essa discussão, e ele fala uma coisa muito interessante, quando ele vai caracterizar o erro culposo do médico, a imperícia, a imprudência e a negligência. Então ele chama o seguinte, imagine uma navalha, onde o fio da navalha, a parte mais fina daquela navalha, é a imperícia. Porque a imperícia, muitas vezes, é difícil caracterizar. Alguém que não está capacitado para determinado ato e realiza o ato, cai para a imprudência, porque não deveria fazê-lo, né? Então, às vezes, a imperícia pura é muito difícil, né? Ou alguém que não está capacitado para determinado ato e não faz, se omite de fazer, é negligência, né? Então, o fio da navalha, que é a imperícia, muitas vezes acaba pendendo para um lado ou para o outro, né? E ele faz essa figura, né, para a gente entender um pouco a dificuldade da imperícia pura. E muitas vezes ela vem associada. O que não pode, evidentemente, é um mesmo ato médico ser ao mesmo tempo uma imprudência e uma negligência. Ou é um fazer errado, ou é um não fazer, que também caracteriza-se como erro. Nossa, muito esclarecedor. Voltando ao início lá da pergunta, eu ia fazer várias perguntas, o senhor conseguiu aí trazer para a gente vários conceitos. Por exemplo, o profissional formado num outro estado, né? E ele vem atender, vamos supor, se formou em Santa Catarina, e ele vem para Manaus e vem atender aqui, não registra o diploma dele, não tira o CRM do Amazonas. Passa aqui durante 1 ano, 2 anos atendendo com o CRM lá de Santa Catarina. Há crime nisso? Ele pode praticar o ato médico com o registro em outro estado? Há algum problema? Sim. O que acontece é o seguinte, ao se registrar um Conselho Regional de Medicina de um estado, na jurisdição determinada, ele está logicamente registrado também no Conselho Federal de Medicina, né? Então ele é um médico registrado no sistema CFM-CRMs, para atuar numa área determinada. Então suponhamos que o médico registrado no CRM do Amazonas, né, do CREMAN, vá para Itacoatiara atender, vá para Ironepé, né, dentro da jurisdição do estado do Amazonas, né? Nenhum problema. Alguém que venha de fora para atuar aqui, ou ele vai atuar em parceria, né, com um colega que tem o CRM daqui, ou ele vai pedir uma inscrição temporária, né?
E aí ele pode, logicamente. Por que essa inscrição é importante? Para que não tenha duplicidade. Ele não pretende residir aqui, ele não pretende fixar-se aqui, mas ele pretende atuar aqui eventualmente. Então ele pode, né, fazer esse registro, né, e poder atuar aqui também. Então isso é importante. Então a orientação, né? Exatamente. Da área jurídica, na área da advocacia, por exemplo, a OAB prevê que você pode atuar em até 5 causas fora da sua jurisdição por ano. Então é interessante isso, né? Então eu posso, tendo a OAB Amazonas, logicamente, eu tendo a OAB Amazonas, posso atuar, por exemplo, nos tribunais superiores, em Brasília. Não estou atuando em Brasília, estou atuando nos tribunais superiores, né? Então, mais especificamente lá no STJ, no STF, né? Mas se eu quiser atuar, por exemplo, em Belém, né, ou no Pará, eu posso até 5 causas, né, atuar num local por ano, né? Então pode ser em lugares diferentes também. Pode ser lugar diferente. Pode até ser lugar diferente também, tá? Então isso é bem interessante, é o que caracteriza. O senhor já respondeu assim, conseguiu sintetizar uma série de conceitos, né, que são esclarecedores, até por ser professor também, né? Agora vamos falar um pouco de, quando a gente está falando desse assunto de erro médico, falando um pouco de tempo. Isso pode ser uma dúvida de clientes e também um anseio de alguns médicos que estão passando por situações de processos, não só éticos profissionais, mas criminais também, e na área civil. Quanto tempo uma pessoa tem direito de iniciar um processo, de fazer uma queixa-crime, de iniciar um processo por um suposto erro médico? Quanto tempo, existe um tempo para isso, seja num atendimento diagnóstico ambulatorial ou mesmo cirurgia? Porque a gente sabe que existe muita relação de tempo e casualidade no direito, né, na jurisprudência. Existe isso dentro do erro médico? Sim, logicamente, nós estamos falando aí tanto da área civil, né, quanto da área criminal, falando da área jurídica, né? Evidentemente que algumas demandas, né, elas têm um prazo decadencial, né? Uma vez não exercido o direito de ação, né, decai esse direito, portanto, de agir, né, portanto, de apresentar ação, vai variar de cada tipo de crime. E tem também a questão da prescrição. Nos crimes a gente chama de prescrição, né? Uma vez cometido o crime, há um período, né, para que haja uma ação penal e ela se projete ao longo do tempo nos procedimentos naturais. Então, existe um processo de prescrição desses crimes quando esses atos não são realizados de forma adequada. E vai variar de crime para crime, evidentemente. Há situações na área civil, né, que você tem 5 anos, você tem 10, tem 20. Há situações que isso não tem decadência. Por exemplo, os crimes contra a humanidade, né? Suponhamos aqueles casos, né, de médicos torturadores, né? Torturas contra presos. Pode ser julgado o tempo que for. A qualquer momento, né? Então, crimes contra a humanidade que violam direitos humanos, esses não têm período decadencial, não prescrevem jamais, né? A qualquer momento, a qualquer instante, poderão ser acionada a justiça para averiguá-los. Muito interessante isso, porque é uma demanda que deve acontecer. E uma outra dúvida, por exemplo, iniciou-se o processo, né, um processo contra um médico, uma instituição, um hospital, porque tem a diferença também do processo contra o médico e contra o estabelecimento de saúde, por exemplo. Depois que se iniciou, a gente sabe que existe a problemática da justiça, a morosidade da justiça brasileira e tudo mais. Existe prescrição também depois que já se inicia o processo? Vou pegar o exemplo agora, aproveitando para responder a sua pergunta anterior, dando o exemplo dos conselhos, dos processos, né, dos conselhos regionais de medicina. Existe um prazo prescricional, né, quando um processo iniciado, um PEP, né, um processo ético profissional, é de 5 anos, sem que haja qualquer movimentação. Então, ele tem que ser arquivado. Mas aí, evidentemente, nós estamos diante de uma possibilidade até de uma falha administrativa dos conselhos que não bota esse processo para transitar, né? Mas há essa possibilidade também. Assim como médicos condenados, a condenação depois de 5 anos também ela é extinta, sai do livrinho do médico lá aquele registro. Então é como se tivesse cumprido a pena e apaga, né? Então esses prazos são importantes, estão no Código de Processo Ético Profissional. Quando você coloca, por exemplo, se para denúncias, né, no Conselho Regional, você teria algum prazo, normalmente o que se espera é que, dada
a ação, dado o problema, imediatamente ele seja levado ao conhecimento do Conselho. Há situações, Leonardo, em que o Conselho, sabendo do fato, né, pela imprensa ou por outros, não obrigatoriamente um denunciante formalizando uma denúncia, mas de ofício... Gerou impacto na sociedade. De ofício, o Conselho pode instaurar o processo também. Tá? Por conta própria. Pode ser por denúncia, essa denúncia não pode ser anônima. Ou por informação geral. Exatamente. Peguemos exemplo aí daquele anestesista no Rio de Janeiro. Sim. O anestesista que estava violentando sexualmente as pacientes. Aí ele foi denunciado pelas enfermeiras, pela equipe de enfermagem, foi para a delegacia, já tem uma informação, um processo ali, uma investigação criminal contra ele. CREMERGE sobe, já abre um procedimento contra ele. Não tem dúvida, ele é um fato público e notório. Se vai ser culpado ou não, vai ser julgado. Aí é o devido processo legal. Evidentemente, com todo o direito, a ampla defesa e o contraditório. Devido processo legal, artigo 5º, né, inciso 54 da Constituição, e o ampla defesa e o contraditório, inciso 55. Então, estão lá. Há que se ter um devido processo legal, um processo justo, legítimo e adequado, né, tramitando de forma correta, e há que se dar a ele todas as oportunidades de se defender. Você falou agora dos processos em geral ético-profissionais, a gente falando de CRMs e CFM. E aquele processo que está correndo na justiça, também tem prazos dependendo, já se iniciaram, também tem prazos dependendo do tipo de processo, seja civil ou criminal também de prescrever? Como é que isso funciona? Sim, os crimes podem prescrever. Cada crime tem lá, de acordo com a pena ele culminada, tem um período prescricional adequado. Depende de cada crime. A gente, como advogado, a gente brinca muito. Quer dizer, os advogados têm prazos, os juízes não têm prazos nenhum, né? Advogados e também procuradores, né? Promotores de justiça também têm prazo, né? Mas os juízes não. Evidentemente que eventual desídia, né? Eventual inércia, né? Do Poder Judiciário poderá ensejar determinadas ações da corregedoria, né, do próprio sistema judiciário brasileiro, né, para verificar o que está acontecendo. Mas esses prazos existem e devem ser obedecidos de forma rigorosa para que não se faça injustiça, né? Da mesma forma que para o réu o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório garantem a ele a justiça no seu julgamento, também os prazos para não permitir a prescrição dos crimes garantem o devido processo do lado da vítima, no caso, né? Da vítima ou das vítimas, no caso. E isso acontece, se acelera um pouco mais quando vê que vai prescrever, essa movimentação ocorre normalmente? Não deveria ser assodado assim, né? Deveria ser um trâmite normal. Mas evidentemente acaba acontecendo, acumula muita coisa. Há casos mais complexos que demandam mais tempo, né? A gente costuma dizer nos procedimentos que a gente sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Mas, em regra, os procedimentos criminais, né, eles costumam ser os procedimentos administrativos costumam ser mais céleres que os criminais, né? E os criminais mais céleres que os cíveis, né? Essa é a regra geral, mas não obrigatoriamente. Até porque existe uma situação bastante interessante, que é quando um determinado fato jurídico, um ato determinado profissional se caracteriza como crime, se esperar que o procedimento criminal transite julgado, para fazendo coisa em julgada na área criminal, eu possa já entrar com uma ação civil ex delito, portanto, sem discutir o mérito mais na área civil, apenas para calcular a indenização eventual desse crime cometido, julgado e transitado. Né? Entendi, tá joia. Bom, pessoal, a gente chega num momento agora importante do programa, que a gente sempre procura trazer para vocês indicações de leitura. E hoje a gente não poderia deixar de trazer alguns livros que são base também para o papo que a gente está trazendo hoje para vocês. Em função de, em outros programas, a gente está falando também sobre conceitos aqui, né, relacionados à ética, à integridade, relacionamentos interpessoais, a gente vem trazer para vocês também algumas obras, né, que estão relacionadas à formação pessoal e a essas relações sociais. E aí a gente vai dar dicas de leitura de 2 livros relacionados a esse tema e um relacionado ao tema de hoje. Né? Reconheço que já li o primeiro, o segundo ainda não iniciei, mas já tenho
a informação de que traz para a gente um enriquecimento muito grande. Em Busca de Sentido tem tudo a ver com a crise hoje psicológica, a crise de valores pós-pandemia, né, que é um psicólogo no campo de concentração. Os autores são o Viktor Frankl e o Carlos Cardoso Avellini e o Walter Schlupp. Sobre o sentido da vida é a continuação, né, que o Frankl também escreveu junto com eles e traz para a gente também essa evidência de toda uma transformação, uma crise de identidade e de doenças psicológicas relacionados a um momento de dificuldade que passa a humanidade hoje pós-pandemia, muito parecido com aquele momento, né, crítico que viveu o mundo ocidental pós-Segunda Guerra Mundial. É uma discussão de valores e de relações interpessoais. Muito legal. A gente não poderia deixar de falar, e por isso o terceiro livro, sobre a responsabilidade civil do médico, que é o terceiro livro que a gente está indicando hoje. O autor é o Miguel Kfouri Neto. Eu já li algumas partes dele, já tive interesse de até estudar um pouco sobre esse livro, e vale a pena também, principalmente para os colegas médicos, médicos recém-formados, residentes e mesmo estudantes de medicina. Bom, já que a gente falou desse livro sobre responsabilidade civil do médico, a gente tem que trazer para vocês um pouco de conceito e pedir a opinião do Dr. Plínio, né? A responsabilidade civil do médico, com base no Código de Defesa do Consumidor, é lastreada na culpa, dizendo-se subjetiva. Ademais, entre o profissional e o paciente, estabelece uma obrigação de meio. O Dr. Plínio já falou um pouco disso aqui, sendo necessário o emprego de métodos adequados, atenção e zelo necessários, sem a garantia de cura. O pessoal fala muito, né, Plínio, sobre responsabilidade civil do médico, né? Tem até as situações de seguro médico de responsabilidade civil. Você pode esclarecer um pouco para a gente a respeito? Com certeza. Eu queria, antes de falar da responsabilidade civil, até para elogiar, né, o livro do professor Miguel Kfouri Neto, é um livro de cabeceira. Né? Você leu algumas páginas, eu li algumas edições, né? Porque é um livro bastante importante. O professor Miguel Kfouri Neto eu conheci num congresso em Campo do Jordão, Congresso de Direito Médico feito pela Associação Paulista de Magistratura, APM. O professor Miguel Kfouri Neto começava a entrar nessa questão da responsabilidade civil, era um juiz no interior, né, do Paraná, ficou famoso por ter sido o primeiro juiz brasileiro a autorizar um aborto de um casal que tinha no ventre materno um feto anencefálico. Então foi a primeira decisão judicial brasileira para o abortamento terapêutico, né, de um feto com anencefalia. Então foi a base, né? A base para toda a lei. Era né? um jovem juiz, né, no interior lá do Paraná. Hoje é desembargador no Tribunal de Justiça do Paraná. E conheci o professor Miguel Kfouri nessa situação. E depois comprei todos os livros dele, acompanho, né, as publicações dele. Tem um livro que é sobre responsabilidade de médicos e hospitais, que é interessante, porque até então esse livro fala sobre a responsabilidade civil de médico, e você já deu o gancho. Responsabilidade do profissional médico, ela é subjetiva. Né? O que isso quer dizer? É subjetiva de sujeito. Né? Então, ela se liga ao indivíduo, ela tem que ser individualizada. O próprio Código de Ética Médica, no seu artigo 1º, parágrafo único, diz: a responsabilidade profissional do médico ela é personal e não pode ser, portanto, presumida. Ela é pessoal porque cada um responde na medida da sua culpabilidade. Ainda que uma equipe médica atenda uma paciente, cada um responderá por eventual erro ou falha que tenha cometido. Não responde pelo erro do outro. Portanto, ela é personalíssima. E ela é subjetiva porque, por ser calcada na culpabilidade, na culpa, portanto, ela tem que ser comprovada. Então, cabe a quem alega o erro médico comprová-lo. Isso não significa que o médico vai se isentar de comprovar que não errou. Nós, advogados que defendemos médicos e clínicas, deixamos claro, vamos fazer a defesa sem esperar que o ataque seja tão profundo. Nada melhor do que contra-atacarmos, né? Então, nesse sentido, a responsabilidade é subjetiva e ela tem, inclusive, uma previsão legal no Código de Defesa do Consumidor, que ele é todo objetivado. O Código de Defesa do Consumidor pressupõe uma relação de consumo entre um consumidor que tem uma relação na relação com as empresas fornecedora de produtos ou prestadora de serviços desequilibrada. Portanto, evidentemente que um prestador de serviço e uma empresa, uma multinacional, uma empresa grande, tem muito mais capacidade, às vezes tem até um corpo jurídico imenso, né, para se defender do que tem lá
um pequeno consumidor, um consumidor de um pequeno produto. Que vai na Defensoria Pública, por exemplo. Pública muitas vezes. Então, o que significa a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor? É que cabe a quem é acusado de errar do ponto de vista da relação consumerista, né, comprovar que não errou. Comprovar que o produto não tinha vício, não tinha falha, não tinha erro, ou que o serviço não foi prestado de forma inadequada. E aí chega no artigo 14. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor diz: não se aplica a ideia objetiva, de responsabilidade objetiva desse código aos profissionais liberais. Parágrafo 4º. Então, os profissionais liberais estão isentos, né? Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, aplica-se o Código Civil e, eventualmente, logicamente, o próprio Código de Ética Médica, quando a questão for ética, né? Isso é importante. Agora, se você monta uma empresa, uma clínica, né, uma casa de saúde, gera um CNPJ, aí não. Aí já é diferente. Aí o CNPJ é complicado, né? E aí vou entrar numa outra coisa importante hoje em dia, é a questão da empresa individual. E a empresa individual? Ela tem um CNPJ, mas ela é só o indivíduo. Aí cria uma complicação. Já há entendimento que não. Ali é o indivíduo independente de CNPJ, porque é ele que está praticando o ato especificamente, portanto, é um ato personalíssimo. É o próprio indivíduo que é a empresa. Então, portanto, a responsabilidade é subjetiva. Né? Então, é mais a questão conceitual e cabe realmente, é importante o conhecimento dessas premissas, né? A gente chega numa parte do programa que é importante, diante de tantos fatos que você já trouxe relevantes, falar sobre os estabelecimentos de saúde, né? Porque é importante também os clientes, os pacientes e o próprio médico que trabalha naquele estabelecimento, seja ele público ou privado, né, saber, né, tanto a pessoa que utiliza o espaço quanto o médico que presta o serviço naquele local, saber dos direitos e deveres que são de cada um e o ato de cada um. Nesse contexto, quando o médico ele divide, por exemplo, com o estabelecimento de saúde, ou quando há situações, doutor Plínio, em que a família, de forma errônea, acusa o médico e, na verdade, a responsabilidade é do estabelecimento de saúde. Isso ocorre? Isso é comum acontecer? Vamos lá. O que é muito comum acontecer, até porque isso parece ser uma forma, né, de se cercar de maior possibilidade de êxito dos advogados que, eventualmente, atendem clientes de clínicas, de hospitais e de assistência médica, é a ação ir contra todos, né? Colocar no polo passivo da ação o hospital, o plano de saúde, a equipe médica, todos os médicos estão ali. O governo federal, estadual, municipal. Né? Então, muitas vezes, é muito comum a gente atender no escritório colegas médicos para dar assistência jurídica, né? E tem lá, o hospital, o ato foi executado no hospital tal, o paciente tinha um plano de saúde X, né, e foi atendido por um profissional Y. E aí você vai ter lá no polo passivo da ação o hospital pessoa jurídica, o plano de saúde pessoa jurídica e o médico pessoa física, né? Tá? Então, responsabilidades objetivas e subjetiva, portanto. E é interessante isso pelo seguinte: quando é que a responsabilidade é do estabelecimento? Quando o estabelecimento não dá as condições necessárias para que a prática da assistência médica se execute de forma plena e adequada. Então, por exemplo, tem que ser plena e adequada. Plena e adequada. Vamos supor que o centro cirúrgico não tenha gerador e vai embora a luz, por conta disso um dissabor no procedimento cirúrgico aconteça. Evidentemente que a falta de condições de atendimento daquele hospital para aquele tipo de procedimento, houve uma falha ali, portanto. O oxigênio acabou. Tivemos o problema da crise do oxigênio aqui em Manaus, né? Evidentemente, houve uma culpabilização do governo do Estado, do governo federal. Né? Sim, o governo do Estado colocou a culpa no federal, o federal no governo estadual, e assim foi. Mas havia uma culpa ali do ente federativo, né? Quer seja ele União, quer seja Estado, porque não providenciou a necessidade, talvez até com a demanda que foi, por mais quantidade de oxigênio tivesse, não tivesse dado conta. Mas a verdade é que as pessoas morreram asfixiadas por incapacidade do Estado, eu falo de Estado em termos genéricos, de prover o insumo necessário à vida dos pacientes, que era o oxigênio. Então, suponhamos que isso aconteça no hospital, né? Suponhamos que falte um determinado medicamento para reverter um quadro de intoxicação ou, eventualmente, um choque anafilático, um procedimento anestésico. Também será falha do hospital, né? Agora, quando
o procedimento, há uma falha, um dano ao paciente, um óbito, por exemplo, né, em que se consegue comprovar efetivamente o erro profissional, o erro do médico, estará, portanto, isento o hospital dessa culpabilidade, né? E muitas vezes é importante até que o médico, ao se defender, o hospital espera isso, ao se defender, comprove a sua inocência, comprove, portanto, a sua não culpabilidade. Porque ao não ser culpado o médico, sendo um erro médico, ele sendo, portanto, absolvido, se isenta também o plano de saúde, se isenta também, portanto, o hospital. Há situações, por exemplo, que a gente já atendeu no escritório, de um obstetra, na sua área, por exemplo, entra para fazer uma cirurgia, uma cesariana, um procedimento, um parto cirúrgico de urgência. E o plano demora 2, 3 horas para autorizar a cirurgia. Depois de autorizar, é que o hospital pensa em começar a preparar o centro cirúrgico. E nisso o sofrimento fetal vai se agravando, aquele bebê vem a óbito, por culpa de quem? Aí nós temos realmente uma culpabilização dos procedimentos administrativos inadequados, né, que são extremamente mal executados, portanto, essa inércia, essa demora gerou o dano ao paciente. É danoso. Então, existem situações também pontuais, até que eu conversei aqui com o presidente do CRM, doutor Jorge Acquio, a gente não pode parar de repetir, e até quem não viu ainda o programa com ele, está nas plataformas, está no YouTube, está no Spotify, muito legal, e tem uma nuance aí que é importante, né? O profissional médico, sabendo que ele vai atuar em um estabelecimento em que as condições são completamente precárias e inadequadas, aí ele infringe também erro, né, doutor? Exatamente. Existe um capítulo no Código de Ética Médica, que é o capítulo 2, Direito dos Médicos, né? Entre esses direitos, que antigamente eram 10, aumentou agora para 11, né? São 11, e deveres são 147, né? Então, o que acontece? Entre esses direitos, eu costumo dizer para meus alunos, existem direitos que são, na verdade, deveres travestidos de direitos. Exemplo, é o direito do médico recusar-se a atender, né, em ambiente que não garanta as condições técnicas adequadas para o bom exercício da prática profissional. Isso não é um direito, isso é um dever. O médico que aceita trabalhar em precárias condições, colocando em risco a sua atuação profissional, podendo ensejar um erro médico, né, a qualquer momento, e pondo em risco a vida do seu paciente, ele está em desrespeito. E não são nem condições mínimas, são condições adequadas. Adequadas, porque às vezes o mínimo não é adequado. Exatamente. Né? O mínimo proposto não é o adequado necessário. Né? Então o médico comete sim falha. Então registrar, quando entrar no plantão, ver como é que está a situação, se está faltando alguma coisa, registrar no livro de ocorrência, anotar tudo, colocar no prontuário de cada paciente, eventualmente que determinadas situações aconteceram. Isso é importante. Aliás, falando de uns documentos mais importantes, né? Existe um capítulo no Código de Ética que fala sobre documentos médicos. E o prontuário médico é um dos documentos mais importantes. É a maior defesa do médico. Um prontuário bem feito, detalhado, minucioso, e que, evidentemente, o médico anota aquilo que fez de certo, correto, porque também anotar o que está fazendo errado pode ser uma faca, 2 gumes, né? Pode cortar para os 2 lados, né? Então, nesse sentido, é uma grande proteção. Pegar um prontuário bem feito, com todas as informações, é essencial para a defesa profissional. Doutor Plínio, eu vou pedir ao senhor um pouquinho para a gente beber uma água, dar um tempinho, que a gente tem uma parte agora interessante do programa. Daqui a pouco a gente vai estar falando de violência obstétrica. Pessoal, chegou o momento da voz marcante de Márcio Seixas e o que toca nos partos e cirurgias. O que toca nos partos e cirurgias. Bom, o que toca nos partos e cirurgias hoje vem com um instrumental muito legal da Shania Twain, que é o You're Still the One. Muito legal, gente. Uma vez um pai colocou num parto lá na Unimed, eu não esqueço. E de vez em quando eu falo o nome dos pais aqui. Foi o Vicente. E o Vicente deve estar com a gente em um dos programas aqui também. Um grande amigo que eu tenho e que é um grande chefe de cozinha. Forte abraço, Vicente. Fique com Deus. Doutor Plínio, antes da gente falar de um tema que está em voga, que é a violência obstétrica, né, até para esclarecer às pessoas o conceito e saber que existe, por exemplo, a violência institucional, né, que não é responsabilidade só de uma especialidade, eu quero trazer uma pergunta para o senhor que é interessante, que a gente
entrou em contato através das redes sociais, por exemplo, um processo por erro médico, por diagnóstico errado. O médico ele pode ser processado por diagnóstico errado? E assim, eu como médico, eu fico assim às vezes meio surpreso, porque quem é que vai dizer para a pessoa que o diagnóstico foi feito de forma errada? Como funciona isso? Bom, vamos lá. Nós estamos falando aqui do erro diagnóstico, né? E o erro diagnóstico é bem interessante porque nós temos várias especialidades, né, que fazem diagnóstico, né? Diagnóstico, inclusive, clínico, né? Diagnóstico cirúrgico, diagnóstico anatomopatológico, também é o patologista, diagnóstico por imagem, Radiológico, né, que é importante. né? Diagnóstico por imagem, tudo bem. Então, vamos pegar o exemplo. O diagnóstico clínico, ele será objeto de questionamento por erro diagnóstico se a patologia for extremamente de fácil diagnóstico, né? Aquela situação em que um estudante de medicina, um recém-formado, um médico recém-formado, jamais erraria, né? E um diagnóstico com os dados presentes do paciente, com a situação de anamnese, exame físico bem feito, em que esse diagnóstico está visível, claro. E, logicamente, nós estaremos diante de uma imperícia médica, um erro diagnóstico por imperícia, por não pensar naquela patologia. Há situações que eximirão o médico, né, de erro médico, de erro diagnóstico, quando, por exemplo, para o diagnóstico correto, houver necessidade de determinados exames ou procedimentos inacessíveis ou inexistentes naquele local. Ou seja, para chegar a esse diagnóstico, eu necessitaria de determinados exames que eu não disponho, ou que eu não tive oportunidade, não tive acesso para fazê-lo. Portanto, chamada confirmação diagnóstica, o que não impede de eu elaborar hipóteses diagnósticas. Uma vez que as hipóteses diagnósticas estão elaboradas e estão dentro dessas hipóteses a hipótese correta, né, o diagnóstico correto, estaria, portanto, o médico isento, né, de ter cometido o erro diagnóstico. No nosso escritório, o que a gente atende muito são erros diagnósticos anatomopatológicos, da patologia, né, anatomia patológica, portanto, de médicos patologistas, que são questionados. Vou dar um exemplo de situações em que esse erro diagnóstico ele é excusável, chamado erro excusável, erro justificável. Uma paciente realiza, portadora de um câncer de mama, procura um mastologista e realiza, portanto, a ressecção, uma mastectomia, ressecção da mama, uma vez feita uma biópsia prévia, diagnosticado, portanto, na biópsia por aspiração, a presença de células malignas de cada cirurgia, e esse material é mandado para o patologista para poder identificar o tipo patológico, o tipo daquele tumor, né, daquele câncer. E na macroscopia, na microscopia, chega-se a uma hipótese diagnóstica do tipo tumoral, que necessitaria de uma complementação diagnóstica, por exemplo, né, por imunohistoquímica, que é o diagnóstico de certeza, né, com mapeamento, com indicação, inclusive, porque a gente sabe que um câncer de mama, você precisaria desse procedimento diagnóstico para, inclusive, determinar os tratamentos mais eficazes, além da cirurgia, né? A quimioterapia, a radioterapia e a imunoterapia também. E a cidade não dispusesse desse exame, né? Ou a necessidade que esse material fosse mandado para fora e o paciente familiar não tivesse condições financeiras de fazer, esse diagnóstico não fosse feito. Eu poderia questionar o erro diagnóstico por um diagnóstico parcialmente realizado? Provavelmente não. A não ser que, evidentemente, fosse uma coisa muito, digamos assim, um erro crasso. Eu pego um tecido mamário e digo que tem um câncer de pâncreas ali, por exemplo. Aí realmente seria totalmente absurdo, né? Então, o erro diagnóstico tem essas questões, né? A falibilidade tem que ser comprovada, a falha humana tem que ser comprovada e a possibilidade de que esse diagnóstico fosse acertado naquelas condições em que ele foi realizado, né? Mas o erro diagnóstico, sim, é um dos erros mais comuns como denúncia contra médicos também, desde que esse erro diagnóstico possa ensejar dano. Por exemplo, diagnóstico mal feito que leva a um procedimento terapêutico errado, ou inadequado, ou até totalmente oposto ao que deveria ser realizado. Eu fico imaginando a gente que é ginecologista obstetra, por exemplo, também uma avaliação de uma colpocitologia oncótica, um preventivo do colo do útero, né? E hoje ainda tem a situação do ato médico também, porque já tem
profissionais não médicos fazendo leitura dessas lâminas do preventivo. Então já não vai ser erro médico também, Sim, né? sim. Mesmo que o diagnóstico não seja feito corretamente. Então são nuances realmente que são importantes, né? Tanto em quem quer a correção do erro, quem está acusando, como quem também está prestando a defesa do profissional que, na verdade, não tem culpabilidade, né? E eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa, porque eu sou professor do Departamento de Patologia e Medicina Legal, onde as minhas disciplinas estão inseridas, né? Que no caso é ética médica e bioética, e também a medicina legal e as patologias todas, né? Chamar a atenção uma coisa importante. O médico que faz o diagnóstico chamados exames diagnósticos, exames complementares, diagnóstico bioquímico, né, exames laboratoriais, exames de imagem, ou exames de anatomopatologia, anatomia patológica, eles não podem estar isolados de todo o processo de atendimento ao paciente. É uma equipe. Então, o cirurgião que coleta uma peça, manda para um patologista, tem que conversar com o patologista. Tem que haver um feedback, um retorno. É muito bom a biópsia de congelação, que é feita na hora. na E sala. você consegue ter uma margem cirúrgica de segurança, saber que procedimento vai fazer. Então, não deixar os médicos, os cirurgiões, os obstetras que atuam, que buscam essa informação, os neurologistas, os neurocirurgiões que precisam da imagem, né, de conversar com o radiologista, de conversar com o patologista, de conversar com o bioquímico, que não é médico, mas é também da área de saúde, ter com eles uma relação muito mais estreita, muito mais próxima, né? Não aceitar qualquer laudo como definitivo, né? Ou não aceitar qualquer laudo como correto, questionar também. Então, eticamente, né? uma segunda opinião é ótima. Né? Por exemplo, às vezes o patologista recebe fragmentos de material sem qualidade. Você imagina uma peça cirúrgica de um determinado volume que foi tirado um pequeno fragmento, uma amostra mínima. E os patologistas reclamam disso. Uma coisa que os meus colegas patologistas reclamam muito pedido de exames de anatomia patológica sem descrição do procedimento, sem a história do paciente, sem um laudo, sem hipótese diagnóstica, sem informações do paciente. Isso é horrível. Tipo assim, a patologia, pronto. Né? Às vezes não sabe nem que material é aquele, de que órgão foi retirado aquele material. Isso é muito ruim. Isso aí é uma falha que é de toda uma equipe que deve interagir para poder, em atenção, ao melhor atendimento ao paciente. Doutor Plínio, o gancho agora realmente em relação a isso, é fazer a meia-culpa, né? Nós, como médicos, o senhor é médico e advogado, a gente fazer a meia-culpa, de vez em quando eu falo aqui sobre vários processos que a sociedade ocidental vem passando, e eu vejo que há uma crise de conhecimento, a gente tem que ter muito cuidado com as informações de internet, por exemplo, há uma crise de valores também, há uma superficialização do conhecimento, uma banalização também do acesso à informação, no sentido que o Google hoje, a pessoa acha que faz a faculdade de Direito ou de Medicina em 15 minutos pesquisando uma palavra, né? Tem isso também. E a gente chega num momento, para depois estar falando sobre a violência obstétrica, sobre a judicialização hoje que existe na área de saúde, e principalmente a judicialização médica, né? Toda essa jurisprudência, esse movimento parece até um comércio, né, doutor Plínio? Um comércio mesmo em que está se buscando, será que é justiça ou será que é dinheiro, uma indenização, né? Porque a gente vê mais a busca de uma indenização do que uma retratação ou que melhore a situação que foi estabelecida. Parece até que nos processos a gente vê, muitas vezes, tanto civil quanto criminal, uma acusação. Eu acabei de fazer a pergunta para o senhor, sem haver um parecer de um outro profissional até mesmo, né? Já vem logo o processo com uma peça ali que a gente sabe que é repetida, montada de outros processos que já há jurisprudência. Então, como é que está essa situação no Brasil, né? Essa crise de valores? O senhor tem já tem um tempo de formado, já pratica também o direito médico há algum tempo. O senhor tem essa ideia também de que há uma banalização até dessa judicialização, uma coisa massiva, essa busca realmente... Será que é justiça mesmo? As pessoas estão aproveitando um gancho para, através de um conhecimento superficializado, buscar uma indenização aí? É importante, primeiro, todo indivíduo, todo cidadão, paciente, né, familiares, que eventualmente perceba que não teve atendido um determinado direito, ou que houve lesão a um determinado direito, ou ameaça a esse direito. O direito à saúde é um direito importante, fundamental, é um direito humano fundamental.
ele tem na própria Constituição, no artigo 5º, inciso 35, o direito de buscar o Poder Judiciário para poder questionar essa lesão, essa ameaça a direito, né? A saúde, a primeira questão que a gente tem que levantar são dois divisores de água, né? Primeiro, se eu entendo o conceito de saúde como bem, né, portanto, uma commodity, uma mercadoria, ou valor, como direito humano fundamental. Se eu entendo como uma mercadoria, como uma commodity, quem tem dinheiro tem acesso aos cuidados de saúde. Quem pode pagar tem saúde. Se eu entendo como um valor, né, portanto, direito humano inalienável, direito humano fundamental, todo mundo tem esse todo direito. mundo tem direito, né? E as democracias modernas, em suas constituições, desde a Constituição do México, passando pela Constituição alemã, francesa, e particularmente a nossa Constituição atual, a Constituição Federal de 1988, incorpora o direito à saúde, no nosso caso, no artigo 6º, e depois se repete no artigo 196 e seguintes. O direito à saúde é um direito do cidadão e é um dever do Estado e da sociedade. Né? Constituição cidadã, né? Constituição e o conceito de cidadania está englobado aí. Né? Amplo. Então, o direito aos cuidados de saúde, o direito ao acesso ao cuidado de saúde, o direito à saúde, ele é importante e necessário. Então, esse direito tem que ser garantido. Cabe ao legislador, que logicamente que elaborou a Constituição, elabora as leis orgânicas da saúde 8080, 8142, foram elaboradas pelo Poder Legislativo, entregarem essa legislação para que o Poder Executivo possa atuar de forma efetiva, dar a melhor prestação de saúde para a população. O que é a judicialização da saúde? É a busca pelo Poder Judiciário, quando falham o Poder Legislativo em realizar a sua tarefa de legislar com qualidade, ou quando falha o Poder Executivo, e aí todos os níveis, União, Estados e municípios, de ofertar adequados serviços de saúde para a população. O Sistema Único de Saúde é pautado em cima de determinados pilares, né? A universalização, a integralidade, a gratuidade e a descentralização, a hierarquização do sistema, né? Então, esses princípios fazem com que a população possa ter acesso aos cuidados de saúde. Quando eu me percebo não sendo atendido nas minhas demandas de saúde, eu tenho o direito de buscar a justiça. Aí onde é que entra a questão do comércio, né? Onde entra a desvirtualização desse processo. No Brasil, tem dois exemplos bem característicos, né? Recentes, de uma má utilização do processo de judicialização e uma boa utilização desse processo. Mas, normalmente, o que a gente percebe, muitas vezes, as demandas por busca de medicamentos, normalmente medicamentos caros, onerosos, ou que não estão disponíveis, portanto, medicamentos experimentais, muitas vezes, busca por leitos de hospitais, leitos de UTI. Nós tivemos esse problema na pandemia, onde faltaram os leitos de hospitais, leitos de terapia intensiva, né? Ou muitas vezes na tentativa de garantir procedimentos diagnósticos, procedimentos terapêuticos, né? Ou acionando planos de saúde para pagar determinados benefícios ou para garantir determinada assistência. São as mais comuns demandas, né, que são judicializadas, né, que são levadas ao Poder Judiciário. Quais são as vantagens disso? Primeiro, garantir o direito ao acesso aos cuidados de saúde. Isso é fundamental. Se eu não estou tendo o Estado garantido, o poder está ali. Mas há um problema aí que é o conflito entre os poderes. Quando um poder começa a adentrar na seara de outro, né? Quando o poder executivo começa a legislar com medidas provisórias, quando o poder legislativo começa, através da CPI, e a Covid teve essa questão, começa a julgar também no lugar do poder executivo, Poder Judiciário, ou quando o Poder Judiciário começa a executar as políticas públicas de saúde, mandando que um secretário municipal de um rincão daqui da Amazônia garanta um medicamento de R$1 milhão, por exemplo, para um paciente com uma doença rara, né? Então, isso tem um impacto financeiro, né? Então, esse é o lado da malversação do recurso, né? Então, tem um impacto financeiro. Tem dois exemplos, claro, famosos no Brasil recentemente, né? Que foi o caso da droga da pílula anticâncer, da pílula para o câncer, chamada fosfoetanolamina sintética, né? Que, na verdade, nunca foi uma droga, era uma substância química que se alardeou que poderia curar qualquer tipo de câncer. Foi parar no STF, né? A Associação Médica Brasileira teve que intervir, entrou com uma ação direta de constitucionalidade para proibir, né, esse tipo de prática. Governo de São Paulo, existiram decisões judiciais que obrigaram o governo de São Paulo a produzir e entregar gratuitamente a droga.
que nem droga era, não havia passado nem por pesquisas pré-clínicas, nem pesquisas clínicas. Depois, pesquisas clínicas foram realizadas em fase 2, comprovaram a total ineficácia da substância para tratar os tipos de câncer que ela era utilizada. Inclusive, no governo Dilma, pela pressão da sociedade civil, de mulheres que tinham câncer de mama, comissões que foram até o governo Planalto, né, foi criada uma lei, né, que garantia a produção e entrega gratuita da droga, que nem droga era, porque não tinha liberação. Então, o STF, por conta disso, né, decidiu que drogas experimentais não possam ser liberadas, apenas drogas registradas e autorizadas pela Anvisa. Nós vimos agora toda a dinâmica legislativa, administrativa, para liberar as vacinas contra... E de uma situação de pandemia, de gravidade, né, de uma crise humanitária, de uma doença grave matando pessoas, né? Então, ainda assim, a Anvisa foi firme, determinada, coerente em seguir todos os trâmites necessários, burocráticos, levar em consideração todos os aspectos científicos. E foi até rápido, né? Foi rápido, porque havia necessidade. Rápida, porém correta, né? Para poder garantir isso aí. Então, isso é importante. E um outro exemplo, que é o lado bom da situação, é o do canabidiol, né? Da substância derivada da cannabis, né? Que foi originalmente lançada na Europa, nos Estados Unidos, praticamente nos Estados Unidos, para tratar crianças com convulsões refratárias que não mais respondiam a plurimedicamentos, né? Pluriterapia. Então, às vezes usava 3, 4 drogas anticonvulsivantes e ainda assim a convulsão permanecia refratária. E essa droga aparecia como promissora no tratamento dessas crianças, desses adolescentes, e por uma questão de preconceito, porque a droga se originava da maconha, não tem nada a ver com THC, que é a parte, o alucinógeno, a porção alucinógena, portanto, né, o THC e não o canabidiol. Essa droga foi proibida no primeiro momento pela justiça brasileira. Teve que se entrar na justiça, foi um processo de judicialização também para a liberação dessa droga, para a importação dessa droga, e hoje nós temos várias empresas importantes dessa droga, com uso não só para essas crianças que têm convulsão refratária, tem paciente com miastenia que está usando. Miastenia graves, né, fibromialgia, autismo em alguns casos que é associado com TDAH, né, questão também de Alzheimer. Já estamos usando endometriose também. Endometriose, quer dizer, então você começa a ver que os estudos começam a ser feitos e essa droga é promissora para várias áreas de utilização dela na saúde, né? Porque se essa questão preconceituosa de derivar da maconha funcionasse para o canabidiol, teria que funcionar para quase todos os opiáceos que são utilizados na anestesia. Certamente. Né? Que vem aí da morfina, da cocaína, né? Da coca, né? Da heroína. Então, da heroína. Teria que, portanto, proibir, né, essas drogas originárias de heroína e de cocaína. Certamente. Puxando o gancho aí da judicialização, a gente entra na seara que é da minha especialidade, né? O senhor deve já ter tido experiência de defender muitos colegas ginecologistas e obstetras. Hoje existe toda uma campanha e todo um imaginário, eu costumo dizer que muito ligado ao movimento ideológico. O obstetra ele tem que fazer a meia-culpa realmente, então não é 8 nem 80, mas a gente tem que fazer a meia-culpa porque foi uma reação da sociedade, né? Muitas vezes há um procedimento obstétrico que passou a ser sistemático, uma coisa meio... Tempos modernos do Charles Chaplin, né? Sim. Uma coisa mecanizada em que toda paciente era submetida mesmo sem indicação uma cesariana. Então, o perfil da humanização ela realmente veio reformular a prática obstétrica e a gente vê que realmente existem evidências científicas, por exemplo, a diminuição da utilização de analgésicos durante o trabalho de parto realmente é baseado em evidência científica, em modelos bem estudados, de que não aumenta, por exemplo, a incidência e prevalência do parto normal, muito menos realmente reflete na melhor qualidade do trabalho de parto na gestante. Agora, existem algumas coisas que são realmente radicais dentro de todo o movimento, dito movimento de reformulação das práticas obstétricas, muito associado ao movimento feminista, outras vertentes, e que normalmente a gente vê muito atrelado a movimentos ideológicos de esquerda também. A gente não está aqui para fazer nenhuma crítica ideológica, mas sabe que existe uma associação de movimentos de mulheres, movimentos que estão hoje na vertente da sociedade, buscando os direitos reprodutivos da mulher,
e eu, como obstetra, apoio muito desses direitos reprodutivos, mas há de se considerar que essa reação acabou sendo exacerbada, né? Hoje, qualquer obstetra tem receio de passar um fórceps, se sente intimidado por não poder fazer uma miotomia, e a gente tem a FIGO, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que ainda atesta a ação de muitas ações durante o trabalho de parto que minimizam as cesarianas e trazem qualidade no trabalho de parto, né? Incorporamos também muito da medicina integrativa, que contribui, por exemplo, na analgesia de parto, tanto anestesiológica e medicamentosa, como também na analgesia através de métodos não convencionais, e que a gente sabe que tem evidência científica também. Então, a meia-culpa veio trazer esse equilíbrio, né? Mas a gente sabe que o senhor deve ter uma demanda muito grande hoje atrelada a isso, do erro médico relacionado à violência obstétrica, né? O que você pode trazer de experiência para a gente como médico que tem ideia, claro, da ciência que é a obstetrícia e como advogado hoje defendendo muitos colegas obstetras que são acusados de violência obstétrica? O que você pode trazer para a gente? Leonardo, a gente, com certeza, hoje mesmo eu recebi um contato de uma colega obstetra que está sendo processada em um intervalo de 6 meses pela 3ª ou 4ª vez, né? Pela mesma entidade, né? E pela mesma situação. E olha só, nem tanto mar, nem tanta terra. Exatamente. Né? Eu vou dar o exemplo. Evidentemente que a obstetrícia talvez seja uma das especialidades médicas que lida ao mesmo tempo com várias vidas, né? De uma situação que deveria culminar ou finalizar com alegria, felicidade. Sempre a felicidade. Ou seja, o nascimento de uma criança ou de várias crianças, pode ter gêmeos, trigêmeos aí, né? Então, quando alguma coisa sai errada num procedimento que é para trazer felicidade, né, para trazer alegria, para trazer amor para dentro de uma família, evidentemente que o constrangimento, o sofrimento é muito grande e, logicamente, a agonia, né, daquela família é muito maior. Então, a gente tem que entender esse lado, os obstetras entendem, né, esse lado, não só os obstetras, eu falo pelo lado do pediatra, como pediatra também, junto. Né? Quer dizer, os obstetras, os anestesistas, os pediatras, os enfermeiros que estão ali, né, tem que buscar a humanização, parto humanizado, a humanização do parto, primeiro que eu entendo como fundamental e essencial, e nós nem deveríamos estar falando de humanização, porque já lidamos com seres humanos, né? Então, o fato de sermos humanos e lidarmos com seres humanos, o ato humanizado, né, o ato de humanizar esse procedimento deveria estar na essência do procedimento. Na essência do procedimento. Então, o movimento ele é bem visto, é bem-vindo quando defende esse direito, é um direito inalienável de acesso. O grande problema que eu vejo, Leonardo, seja a questão de informação, a falta de diálogo, né? Muitas vezes nós lidamos com pessoas que não têm a devida qualificação técnica, né? A gente sabe que existe, né, de um lado também colegas que não se preocupam muitas vezes em lidar com isso, que não permitem um diálogo aberto, né? O consentimento. Eu costumo dizer para os meus alunos de internato e os residentes também da obstetrícia, ouvir mais e falar menos. Sim, com certeza. Quem não estiver se atualizando para o conhecimento hoje, por exemplo, midiático, digital, e quem não estiver se atualizando, olhando no olho e conversando com a sua cliente, com a sua paciente, isso é uma questão de humanidade que, como você disse, era para estar intrínseca, né? Nas relações sociais em geral. E eu até entendo isso como fundamental. Eu vou colocar 2 situações que eu entendo muito importantes. O movimento que cobra pelo processo de humanização do parto, ele é essencial, porque ele melhorou muito a assistência obstétrica. Com certeza absoluta. Com certeza ele fez com que os obstetras, as equipes de obstetrícia, os hospitais, as maternidades, passassem a ver o problema da assistência obstétrica de forma diferente. Exatamente. Olha, nós estamos cometendo falhas. Exatamente. Existem falhas comuns, costumeiras, permanentes, diuturnas, né? E que precisam ser resolvidas. 70% né? De cesariana. Sim, né? É absurdo. Eu, quando fiz meu curso de administração hospitalar, fiz uma pesquisa onde eu fui levantar qual era o percentual, um trabalho simples, né? Em várias maternidades de Manaus, que eu levantava qual era o percentual de parto vaginal, parto normal, né? Natural, parto cirúrgico, cesariana e curetagem. No final, o percentual foi: a maternidade fazia, em regra, em média, 40% de curetagem, 40% de cesariana e 20% de parto normal. Absurdo. Ou seja, não era mais um local para nascer pessoas, né?
4 de cada 10 eram abortos. Ou seja, era um local de abortamento. Conceitualmente, eu converso muito com os meus internos, principalmente. Parto normal é o transpélvico. Isso é um parto. Isso. Parto normal. A cesariana é uma cirurgia para extração do concepto. Exatamente. Né? Aí se vulgarizou parto cesariana, mas conceitualmente não existe esse termo. É um procedimento cirúrgico. A Cíntia Chagas, que é comunicadora, uma professora de português fantástica, eu sou fã dela, ela já falou sobre isso. Né? A questão conceitual, a questão da língua língua portuguesa. Então, o parto é normal. O normal é o parto transpélvico, é o parto vaginal. Normal que saia por ali, exatamente. Né? Por cima, agora, a cesariana é um procedimento cirúrgico para extração do concepto, não é parto. Tem indicações, né? Absolutas e relativas. Tinha que ser exceção. Exatamente. Por isso que tem indicações que são relativas, pode ou não pode, e absolutas, deve. Exatamente. Né? Então, isso é importante. Então, eu queria chamar a atenção para essa situação pelo seguinte, com relação à obstetrícia, a gente vai ver desde situações em que a colega passou a visita e por algum motivo no atendimento do pré-natal a pessoa foi destratada ou ela não gostou de algum atendimento ou foi realmente mal atendida durante o parto e algum outro colega aí pega toda aquela equipe, desde quem fez o pré-natal até quem deu a alta e vai colocar no mesmo saco de gato ali, processando todo mundo. E o que a gente vê muitas vezes é isso, né? Quer dizer, há uma distorção, né? Porque não há um cuidado em relação a verificar isso daí. Não há uma, digamos, individualização do problema, né? Não se busca identificar quem está errando. E eu chamo a atenção, quando eu atendo no escritório, eu digo, por ser professor de ética médica, eu digo que todo o meu atendimento jurídico, toda a minha assistência como advogado, assistência jurídica, ela é pedagógica em si mesma, né? Primeira conversa que eu tenho com um cliente, com um médico que me procura, um colega que procura porque está sendo processado por algum motivo, eu saber, vamos conversar, ver o que você acha que pode ter feito de errado. Onde é que você acha que começou o problema? Em que circunstância você poderia ter feito melhor? Normalmente é comunicação. Comunicação. Né? Eu costumo dizer que é justamente nessa falha, na quebra da relação médico-paciente que inicia o processo. Plínio, a empatia, na humanização a gente tem muito isso. Lá na AME, na Assistência Materna Infantil Humanizada, que é o nosso carro-chefe hoje, meu da Aline, a gente tem um serviço de parto humanizado, a gente costuma dizer que a humanização tem que ter uma tríade que é muito importante. Segurança, isto é, ambiente hospitalar para o nascimento. Exclusividade, que é a atenção, a empatia. E a disponibilidade, que é o atendimento por si só. Então, você tem que estar disponível para aquela família, você tem que estar exclusivo para ela e tem que ser um ambiente seguro. Então, é uma tríade que é muito importante porque você consegue gerar esse atendimento empático e confiança, aí gera confiança. Porque a partir do momento que a família, que a grávida, confia no serviço, confia no profissional, dificilmente vai haver uma quebra de vínculo. E esse vínculo é o fundamento primordial da humanização. É vínculo que a gente cria nas relações interpessoais, na nossa família, com os nossos filhos, com a nossa companheira, com o companheiro, no caso da mulher, com os nossos pais. Então, um vínculo empático é que gera a confiança. Né? E é aí que se quebra. Quando se quebra essa confiança, aí estraçalha o relacionamento. E nessa minha abordagem pedagógica, até pelo perfil de professor, eu costumo dizer que existe uma tríade para a prevenção de processos contra médico, para a prevenção de erro médico. Primeiro, a capacitação técnica, a responsabilidade ética e o compromisso social. Né? Então, a humanização que você coloca está dentro do compromisso social. É respeitar o outro como você gostaria de ser respeitado. É fazer da melhor forma possível. Estar capacitado tecnicamente, agir de forma ética e ter esse compromisso com o outro é essencial. Se você cuida desse tripé, você não vai cometer falhas. Plínio, a maioria dos serviços de parto humanizado hoje em Manaus, eu arrisco dizer que somos 5 hoje grandes serviços particulares hoje, infelizmente, ainda não no setor público, mas são reações de mulheres e pais médicos que passaram por situações antipáticas com o nascimento de seus filhos. Exatamente. Então, essa meia-culpa realmente tem que ser reconhecida e no momento que feriu a nós como profissionais, obstetras tendo os nossos filhos, então aí que despertou esse movimento que hoje vem crescendo entre os especialistas em obstetrícia. Eu costumo dizer para os meus alunos,
E quem não se adequar, e quem não humanizar, e quem não exercitar empatia, vai ficar para trás. Com Né? certeza. Da mesma forma que a assistência obstétrica vem se qualificando nesse movimento de humanização, precisam também os denunciantes da violência obstétrica se qualificar nos seus processos de denúncia, né? Buscar, de fato, separar o joio do trigo. Não colocar tudo no mesmo saco, né? Não imaginar que todos são culpados por tudo. Generalizou, né? Né? Generalizou. Né? Isso é um problema. O que a gente recebe no escritório são peças idênticas que só muda o nome do médico. Eu sou presidente da Comissão de Ética Médica da Maternidade Ana Braga. Eu já recebi situações... remete para o CRM. Mas como? Peraí, vou estudar a situação e o prontuário. Houve dano, leso? Houve alguma situação grave? O bebê morreu, a mãe morreu? Não. O marido não gostou porque o obstetra, no momento do parto, chamou a esposa dele de princesa. Quer dizer, de uma forma até empática, carinhosa. Então, existe um universo de coisas dentro do termo que acabou generalizando o profissional em obstetrícia. Seja ele o médico, o ginecologista e obstetra, como também hoje muitos enfermeiros obstetras também que passam pela mesma situação. Mas venhamos e convenhamos, né? Princesa tem a Diana, mas tem a Fiona também, né? Então, princesa pode significar muita coisa aí, então o cara pode ter ficado ofendido mesmo. Né? Eu acho que foi. Deve ter achado parecido com o Shrek, né? Então é a Fiona, então é complicado. É verdade. Mas é importante a gente entender o outro, né? É a questão da alteridade, né? Aí eu ouço muitas pessoas falar, você precisa se colocar no lugar do outro. Não, o outro é o outro e você é você. Não é se colocar no lugar do outro, é se colocar ao lado do outro. Porque as individualidades têm que ser garantidas. Ombro a ombro, né? Ombro a ombro, é lógico, isso é fundamental. Pessoal, ora et labora, Deus adeste sine mora, reza e trabalha, Deus se apresenta sem demora. A expressão reflete as duas condições contidas na divisa da bandeira do Espírito Santo. Trabalhe e confie. Essa aí é uma homenagem para você. Tá certo. Os advogados gostam muito, né, dos ditos populares e mesmo eruditos do latim, né? Então eu achei legal essa aí para estar falando contigo. Os aforismos médicos, né? E os brocardos jurídicos. Exatamente. Bom, doutor Plínio, infelizmente a gente vem chegando ao final desse papo que daria para a gente conversar aqui durante 3 horas, mas já deixo o convite para a gente pontualmente estar falando a respeito de um assunto específico, porque certamente é valoroso o conhecimento que o senhor traz para a gente, e para estudantes de medicina, para internos, para residentes, para clientes, para pacientes, e certamente foi um momento em que a gente trouxe muitos esclarecimentos. E agora vem um momento de descontração no final do programa, em que eu chamo o Dr. Plínio para a gente conhecer um pouco mais o Plínio, que é um fã de vinhos, é um advogado notório na cidade que defende clientes médicos e também um pediatra apaixonado pela arte de cuidar de crianças também, não só bebês. Criaturas meigas. É isso aí. Né? Algumas nem sempre são tão meigas, são meio agitadinhas, mas são legais. Bom, e aí a gente tem um quadro dentro do programa que é bem legal, que é o Consulta Rápida. Primeiro, a gente vai procurar te conhecer através de perguntas um pouco mais elaboradas e depois é um pai bola. Por isso é uma consulta rápida, tá? E aí a gente traz o Consulta Rápida de novo na voz marcante de Márcio Seixas. Consulta Rápida. Bom, Plínio, então como eu falei para você, a gente vai procurar um pouquinho conhecer aqui o Plínio, advogado e médico pediatra e professor também universitário, e saber se é uma pessoa assim... Muita gente se pergunta, algumas pessoas sentaram aí e falaram assim, porque as pessoas que vêm aqui normalmente ou têm dinheiro ou são eruditas, eu não gosto muito desses achismos não, sabe? Acho um pouco preconceituoso. Mas é demonstrar realmente que os nossos clientes, independente da ciência que estudou e da prática laboral que exercem, são pessoas comuns, por isso eu falo na apresentação do programa, e são pessoas que contribuem para a melhora da nossa sociedade. Mas são pessoas normais, que têm sua família, que têm os seus hobbies e têm o seu dia a dia como as outras pessoas. Então, a primeira parte no Consulta Rápida, como eu te falei, são perguntas mais elaboradas e você vai trazer para a gente os nossos gostos aí, para a gente saber como é que é esse Plínio do dia a dia, tá bom? Eu costumo falar, talvez você está entrando naquela coisa que eu sempre falo com meus alunos, a melhor parte da vida são os saberes e os sabores. É legal. Passamos pelos saberes, agora vamos para os sabores. É isso aí, vamos lá. Plínio, se você pudesse ser melhor em algo, o que seria? Tocar um instrumento musical. Nenhum?
Não toco nenhum. Nem assoviar, você mesmo? Não, assovia, mas talvez saxofone seria o máximo. Legal, mas há tempo, hein? Tem sim, a gente tenta. Isso aí, vamos lá. Flauta doce para começar. Opa, legal. Como seriam suas férias dos sonhos? 30 dias, em qualquer lugar, desde que fosse 30 dias. Legal. Plínio, se tivesse que se mudar para outra cidade, qual seria? Uma cidade só. Eu estive agora recentemente na cidade do pai da minha sogra, né, Santa Rita de Jacutinga. Interior de Minas. Interior de Minas, próximo Rio de Janeiro ali, Volta Redonda, né? E gosto muito de cidade, gosto muito de fazenda. Eu fui, como criança, fui criado em sítio, meu pai tinha sítio, né? Tem bastante gado leiteiro, né? Exatamente. Doce de leite, comer um doce de leite gostoso, doce né? de leite, queijo. Então, talvez fosse para o interior de Minas. Minas, para mim, eu estudei em Uberlândia, né? Que é uma cidade, na época, interiorana, Triângulo Mineiro. Então, seria numa casinha de fazenda, né? Com umas vaquinhas, galinhas e patinhos. Isso aí, é legal. Plínio, o que te impressiona nas pessoas? Sinceridade. Eu acho que as pessoas sinceras são coisas que impressionam, porque a beleza, ela te ilude, mas a sinceridade, ela é verdadeira. Né? A sinceridade, ela te Eu encanta. acho que o que deixa as pessoas assim um pouco receosas é que a verdade, a sinceridade, muitas vezes revela fraqueza. Mas todos nós temos os nossos milindres, né? E a gente, o negócio é hoje errar, mas amanhã procurar não errar e procurar melhorar, né? Ser sincero não é ser grosseiro, ser sincero é ser autoral, é ser verdadeiro, né? Exatamente. Onde você encontra alegria, Plínio? Com a família. Tá com eles, tá alegre. Marcelinho pulando de um lado pro outro. Marcelinho deixa que não faça muito barulho, né? E me deixa dormir um pouco também. O que te surpreendeu hoje? Esse convite de estar aqui, eu gostei bastante, é a minha primeira experiência, né, num estúdio para gravar um podcast, eu gostei bastante. Como professor, que por conta da pandemia teve que se reinventar, né, nas aulas online, né, no EAD, né, no estudo à distância, eu gostei muito, uma experiência interessante, porque eu faço isso de forma amadora. Quando eu vejo uma coisa profissional, me encanta, Poxa, me surpreende. Eu me sinto, Ebran, hoje fomos chamados de profissionais, né, Carol? Legal. Um elogio bem legal. Doutor Plínio, qual foi o seu gesto de generosidade mais recente? Olha, Pode ter sido a seu favor ou você ter construído? Eu costumo ser bastante generoso, né? Dar bom dia, agradecer, onde eu entro, né? Independente de ser as pessoas, elevadores, tudo. Então, meu gesto de generosidade mais recente foi poder estar nesse mundo, nesse momento, nessa vida e ajudar as pessoas. Né? Então, é permanente. Eu prefiro ser um generoso permanente do que eventual. Isso é muito bom. Doutor Plínio, de quem você sente saudade? Dos pais. Marca, né? Principalmente por ter perdido minha mãe na Covid agora, né? Então, isso é bastante doloroso. Como médico que adoeceu poucos dias antes dela adoecer, a perda de um ente querido sempre é algo marcante. E a saudade marca bastante. Né? Tá bom. Plínio, se você pudesse ser melhor em algo, o que seria? Olha, talvez, já falei a questão que não toco nenhum instrumento musical, mas melhor, talvez, um professor melhor. Talvez eu luto bastante para aprender cada dia, me tornar um ser aprendente, né? Quer dizer, então, achar que ensino é um problema muito sério para quem deveria estar aprendendo todo dia. Então, ser um ser aprendente mais do que alguém que ensina. Até porque quem ensina, de repente, aprende. Com certeza. Guimarães Rosa. Eu costumo dizer essa do Guimarães Rosa, eu falei uma vez para a Aline. Hoje é um dos grandes prazeres da minha vida, com 47 anos, você tem uma década aí, um pouco a mais do que eu. Eu me sinto muito bem com os jovens, é muito legal. Sim. É muito legal a gente ler e estudar para poder conversar com eles, porque não há mico maior do que o preceptor ou o professor ser indagado a respeito de um assunto e a gente não ter pelo menos algo para partilhar, para conversar, né? Isso é uma coisa importante, eu falava isso recentemente agora, ontem até eu falava sobre isso. O mundo mudou, os nossos alunos que estão chegando na faculdade hoje, eles são outros, eles mudam a cada dia, a cada ano, eles se renovam e a gente não tem acompanhado isso. Então, me preocupa muito como é que os cursos, né, superiores, principalmente na área de saúde, vão lidar
com essa revolução, principalmente da informação e da tecnologia, né? A gente precisa de algumas matérias urgentes na faculdade de medicina. Administração financeira, Sim. marketing digital e tem mais umas 2 ou 3 aí. Você tocou num ponto interessante. Eu sou coordenador de um grupo de alunos. Depois dê uma olhada no Instagram deles, a Mediare. A Mediare é um projeto de extensão universitária em que o grupo de jovens estudantes da Faculdade de Medicina da UFAM discute isso. Educação financeira, marketing digital, publica. Dê uma olhadinha lá na Mediare. Você vai se surpreender o que esses meninos fazem. Muito maneiro. Eu, como espiritualista, vejo também que a gente precisa colocar a espiritualidade dentro da faculdade de medicina. Com certeza. Independente de religião. A gente não está falando de religião, religar com o superior, não. Mas a gente precisa conversar um pouco a respeito dos aspectos espirituais, porque é importante na nossa sociedade que é tão espiritualizada, por incrível que pareça. Nós temos graves problemas na sociedade brasileira, mas nós somos seres espirituais. A gente tem muito disso. Esse ano conversar com um dinamarquês sobre Deus é muito diferente de conversar com qualquer brasileiro. É bem diferente. Com certeza. Nós vamos agora, esse ano de 2023 a 2024, nós temos o PIBIC, que é o Programa de Iniciação de Bolsa de Iniciação Científica, né? Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica. E um dos projetos nossos é sobre a espiritualidade como forma de terapêutica na medicina, que é uma aluna que trabalhou isso na graduação e vai trabalhar isso agora em um projeto de pesquisa. Nossa, muito legal. É muito interessante. A gente tenta fazer algumas coisas. Bom, Plínio, o que te surpreendeu hoje? Essa eu te perguntei já? Já. Foi a qualidade profissional desse programa. Legal. Não me surpreendeu porque eu já esperava isso de você, né? Então tá. Plínio, então a gente passa agora por consulta rápida. O bate-bola. O pai-bola. É o pai-bola? Tá vai e volta. País. França. Cidade. Paris. Que eu vou conhecer agora em setembro, por isso que eu tô empolgado. É? Eu tenho família em Lyon. Não deixe de pegar o trem-bala. Trem-bala de... E Paris para Lyon. Muito legal, cara. Muito maneiro. Tá ótimo. Muito legal. Você vai gostar muito. E comer um escargot em Montmartre. Montmartre? Eu vou pegar as dicas depois, todinhas. Tá jóia. Bebida. Vinho. Não podia ser outra, né? Comida. A da minha esposa. Qualquer uma. A chefe manda bem. Mesmo? A chefe Rapaz, uma vez eu comi, tem esse chefe que eu quero trazer aqui, ele fez um dia, ele falou, só tenho na minha casa agora, nesse momento, ovo mexido, mas eu vou fazer especial para você. Rapaz, ele trouxe um pão que ele fez natural e fez um ovo mexido temperado com páprica e com pimenta do reino. Sim. Então eu falei, não pode ser, isso aqui é só um ovo mexido? Então, sabendo fazer, né? Os ovos mexidos que a minha esposa faz, que vende na padoca, né, pães artesanais, e o croissant, nós vamos à França justamente para uma competição. Olha que vamos legal. Ver se o croissant francês é realmente melhor do que o da padoca. A padoca é o seguinte, pessoal, existe um bairro aqui em Manaus, né, que é o Morado do Sol, um eixo que existe de colégios particulares que são bem importantes, e os pais certamente conhecem a padoca, porque param lá quando levam seus filhos em uma tríade de colégios particulares que existe aqui nesse bairro em Manaus. E a padoca, já até encontrei com o Plínio lá, tomando café, e é um local realmente especial. Tem umas guloseimas lá que são especiais. Hobby? Leitura. Gosto de ler? Gosto bastante, leio muito. Eu sou aquele cara assim, eu gosto de ler de tudo. E leio de tudo ao mesmo tempo. Eu também sou assim. Eu agora tô com 3. Três livros. Vários livros ao mesmo tempo. Eu também sou assim. De pouquinho em pouquinho. Porque o pessoal acha, Plínio, que a qualidade de leitura... eu tenho que ler um livro até acabar em 2 dias. Não, eu leio 3, 2, às vezes até chego a 4, aí eu paro e vou lendo aos pouquinhos até terminar. Fazia tempo que não acabava um livro de ponta a ponta. Semana passada acabei um lendo 3 ao mesmo tempo, 4, 5, né? Então, naquele momento que me desperta, eu vou lá no livro e vou ler. Legal. Profissão? Mais uma, já basta as 4 que eu tenho. Mas tu tem que escolher uma. Uma delas, medicina. E essa eu escolhi aos 5 anos de idade. Então... Paixão? A vida. O que te emociona? Eu já sei, porque eu vi se emocionar aqui hoje. É família, é o amor da família, é a presença, é a convivência das minhas filhas, isso é fundamental. Beleza. O que te faz feliz? Estar com saúde. Saúde é fundamental, porque o resto a gente corre atrás. Né? Beleza. Doutor Plínio, o que fazer no domingo de manhã? Cedo ou mais tarde?
Porque domingo de manhã cedinho continuar dormindo, né? Deu 9 horas. Ou ir para a padoca comer um croissant, né? Que é o dia que eu consigo estar na padoca. Cor predileta? Azul. Rapaz, ganha o azul aqui, né? É a maioria. Cerveja, amar ou teatro? Amar a cerveja depois de um teatro. Essa foi boa, hein? O que toca de música no seu carro? Sou eclético, né? Mas eu gosto muito de música popular brasileira, gosto de rock. Estamos indo agora, esse mês, para Curitiba, né? Assistir Coldplay, né? Então é fantástico também, o rock internacional é muito bom. Você citou aí Shania Twain também, adoro, né? Música sertaneja de qualidade, de raiz, né? Mas country é minha música preferida. Muito legal, né? E ela, pouca gente sabe, ela é bisneta de indígena canadense. Ela é canadense, exatamente. Né? Muito legal. Bom, doutor Plínio, não tenho palavras para expressar minha gratidão, tá? De ter conhecido um pouco você mais. Sabia que ia ser bem interessante. Não, é pouco utilizar o termo bem interessante. Gratidão por estar presente aqui no programa, proporcionando conhecimento para a gente. Desejo continuar a parceria de amizade contigo, desejo felicidade também. Sim. Hoje conhecemos um médico e advogado que trouxe esclarecimento para a gente a respeito de grandes demandas na área médica. E o que eu posso te desejar do fundo do meu coração é felicidade, saúde, que o Marcelinho continue serelepe, e que as filhas dando muita alegria e que... Os netinhos... Resumir, que seja feliz. Com certeza. Tá bom? Leonardo, muito obrigado, a toda a equipe, muito obrigado, muito carinhosa, atenciosa, né? Carolina está me convencendo a vir aqui, o que não é difícil, né? Porque pela amizade a gente vai a qualquer lugar para fazer esse programa acontecer aqui com a nossa presença. Muito obrigado pelo convite, fico à disposição, gostei do formato, gostei da proposta, né? E se outros assuntos, né, puderem ser de seu interesse, puderem ser por mim explanados, estarei aqui novamente para conversarmos. Certamente serão, com certeza. Gratidão. Boa noite. Valeu. Bom, pessoal, aí vamos para o final do programa com aquela reflexão de sempre, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa pergunta aí, eu vi um vídeo no Instagram esses dias, achei super interessante a resposta de um padre, Plínio. Eu até não sou católico mais hoje, eu sou espírita, mas achei muito interessante, porque para mim tudo que religa tem valor. Para responder isso, seria preciso conhecer o que é desconhecido, a mente do próprio Deus. Às vezes, o significado de uma tragédia é difícil de se compreender, mas se alguém tem fé, tudo tem um significado. Mas por que Deus? Por que esse Deus amoroso permitiria o acontecimento dessas tragédias, essas que a gente vê por aí de vez em quando? Será que Deus quer que a gente sofra? Eu pedi força a Deus e Ele me deu dificuldades para me tornar forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem e Deus me deu perigos para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas para ajudar. Minhas orações foram atendidas. Pessoal, eu sou o Leonardo Gobira, do podcast Papo de Médico, a resenha. Mais um programa super legal, feito com carinho para vocês. Lembrar que o Papo de Médico, a resenha, é patrocinado pela AME, Assistência Materna Infantil Humanizada. Hoje eu quero aproveitar para agradecer a produção do Ebram, da Trend, né, Ebram? Agradecer a minha assessora de marketing, a Carol, e agradecer também a Meu Rebento, que faz as fotos mais legais dos partos aqui em Manaus. E faz aqui toda a nossa produção fotográfica pré e intra, digamos assim, programa. Tá bom, pessoal? Eu sou feliz por vocês estarem nos ouvindo e nos assistindo. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima oportunidade, o próximo programa. Tchau, tchau. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Um oferecimento AME, Assistência Materno-Infantil Humanizada.